Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Adélio Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta da Roxo, na congregação Nova Campina, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula aqui na Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical, o reinado de Josias. Sempre lembrando aos irmãos que o objetivo principal desse vídeo, que vai para o YouTube, é para aqueles irmãos que não estão podendo estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Os que poderão estar, a igreja funciona normalmente para a Escola Bíblica e deverão estar presentes, participando dos estudos para a glória de Deus. Então, nessa lição, o textuário diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis 22:8. Nos dias de hoje, é verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Temos aqui a leitura diária, que seria importante os irmãos lerem nas suas casas com revista. Leitura bíblica em classe, 2 Reis 22, versículo 3 ao 5 e também o versículo 8. Capítulo 23, versículo 2 ao 5, também o versículo 21, 22 e 25. 2 Reis 22. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cabo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa, na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Agora 2 Reis 23. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém e os sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. Todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral das portas que se retirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrar a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde o dia dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Um objetivo geral do autor da lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. E os objetivos específicos para cada ponto: primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Vamos aqui então estudar esta lição, começando com a introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades
ali colocadas por seus ancestrais. Ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então, quem foi Josias? Josias foi bisneto do rei Ezequias, ao qual estudamos na lição passada, que fez um grande avivamento. Ezequias era filho de Acais, que fez coisas horríveis, fez coisas que ele não deveria fazer, mas quando Ezequias reinou, Ezequias mudou aquilo, nós estudamos, um grande rei, venceu os assírios, muitas coisas aconteceram, Deus os ajudou, ele orou ao Senhor, e quando Ezequias morre, depois daquele período em que ele não estava diretamente na lição, mas nós comentamos, ao qual ele teve a doença, ao qual ele ia morrer, Isaías falou que ele ia morrer, que ele acertasse a sua casa, e depois ele ora e Deus dá mais 15 anos de vida. E durante aqueles 15 anos nasce o seu filho Manassés, que veio a reinar em seu lugar. Infelizmente, Manassés foi completamente diferente de Ezequias e fez coisas horríveis, embora no final tenha até se convertido ao Senhor, mas não conseguiu tirar do coração daquele povo toda aquela idolatria que ele havia colocado, sendo talvez um dos piores, se não o pior rei daqueles que descenderam de Davi. Era avô de Josias, reinou durante muitos anos, se não me engano 55 anos. Ele morre e reina Amon, pai de Josias, mas esse reina apenas 2 anos, e aí ele morre, e Josias tem que começar a reinar com 8 anos de idade. E como aqui o último versículo nos diz, não houve outro rei igual a Josias. Aqui na nossa introdução, a tradução diz, ele foi o último dos reis justos de Israel, nunca houve rei como ele se voltasse para o seu todo o coração, diz que ele expurgou o país de todas as falsas divindades. O que é expurgar? Expurgar é limpar, é purificar. Então, ele limpou de tudo aquilo que seus ancestrais, ou seja, o seu pai e o seu avô haviam colocado na tribo de Judá. Nós estudamos anteriormente, praticamente quase o trimestre inteiro, o reino do norte, Jeroboão, Acabe, Jorão, Acazia, todos aqueles homens, Osés, por final, o último rei, que ou cultuavam os bezerros de ouro ou cultuavam ao deuses estrangeiros. E esses homens fizeram com que o reino do norte fosse para o cativeiro. No reino do sul, às vezes acontecia, mas muito difícil. Mas depois de Ezequias, Manassés colocou aquilo como praticamente... ele não só cultuou Baal, Moloque, ofereceu seu filho em sacrifício para aqueles deuses. Então, muitas coisas ruins foram colocadas ali. Ele expurgou, limpou completamente Judá de todas aquelas situações. Então, nós vamos estudar o ponto 1, que diz: Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. É o primeiro subtópico. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, segundo Reis 22:8. Por esse relato, percebe como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. É terrível ver essa situação, meu amado irmão. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco na lição, vai ter uma citação, que havia uma ordem no Senhor que o livro da lei fosse colocado ao lado da arca. A arca era importantíssima para os judeus, onde o Senhor se manifestava no tabernáculo e posteriormente no templo construído por Salomão.
Então, por que Deus mandou Moisés colocar ali? Para que aquele povo, então, a arca era tão importante e o livro ficasse, eles nunca esqueceriam, teoricamente, o livro, mas esqueceram. Manassés introduziu tantas abominações no templo que acabou aquele povo, não sabemos como, esquecendo o livro. Principalmente as autoridades eclesiásticas, como neste momento Josias era o sacerdote Ilquias, o sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote? O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. O sumo sacerdote intercedia pelo povo perante Deus e também tinha a função de, através da lei dada por Moisés, orientar o povo a viver nos caminhos do Senhor. Se nem o sumo sacerdote sabia onde estava o livro da lei, temos que lembrar aos seus irmãos que não é como hoje. Hoje você tem a Bíblia grande, média, pequena, no computador, no celular, no tablet, várias versões. Não. Naquele tempo não era assim, eram rolos escritos com muita dificuldade, e então não havia muitas cópias, e talvez somente aquela. E não estamos falando da Bíblia inteira, estamos falando do Pentateuco. E aquele povo perdeu aquela única exemplar que tinha. E aí o rei não lia, o sacerdote não lia, os oficiais do rei não liam, o povo não lia, não ouvia e ninguém sabia de nada. Triste, como diz no final aqui, nível de desinteresse das coisas de Deus deveriam zelar. Mas isso é diferente hoje. O problema não é ter Bíblia. O problema não é ter várias versões, muitas vezes, dentro da sua casa, várias Bíblias. O que Deus quer de nós, e que essa lição, um dos pontos principais que essa lição vai nos trazer uma mensagem, é que devemos ler a Bíblia cotidianamente. E não somente ler a Bíblia, também estudá-la. E também, e especialmente, colocá-la em prática. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as profecias deste livro. Precisamos guardar no nosso coração. Salmo 119 diz, eu não me lembro agora de dizer o versículo, 9:11, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, e daqui a pouco nós vamos falar aqui também sobre isso mais adiante. Diante dessa situação, mais uma observação Ilquias era o sacerdote, achou o livro, mas ele não leu o livro. Ele entregou a Safã leu e ficou preocupado com aquilo que ele leu e entregou ao rei Josias, que é o ponto que nós vamos ver agora. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. 2 Reis 22:10. Avidamente, ansiosamente, desejosamente, ele leu e não ficou. Depois, isso aqui não é um assunto. O mais importante agora é reconstruir o templo que o rei mandou, depois a gente vê esse negócio de livro da lei. Não. Ele foi correndo, ele foi rápido. Ele leu e já correu para mostrar ao rei aquele livro, porque ele viu quanto era importante o rei entender aquilo que o povo não estava fazendo. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado que, diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes, em sinal da profunda tristeza e consternação, como está em 2 Reis 22:11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade de seu coração. Não é o único texto que nos mostra isso na Bíblia Sagrada. Quando Neemias viu toda a dificuldade, sobre a dificuldade que estava em Jerusalém mais adiante, depois do cativeiro, ele não foi culpar os seus antecessores, foi culpar os reis de Israel, não foi culpar ninguém. Ele simplesmente orou e se colocou como pecador. Assim fez Daniel também na sua oração intercessória. Moisés nos mostra muitas vezes isso, quando o Senhor queria destruir o povo, e Moisés intercede e Moisés pede. Aqui está Josias. Josias poderia botar a culpa em Amon e a gente não ia falar nada, e Josias tem razão. Amon, seu pai, foi um péssimo rei, só 2 anos, mas foi um péssimo rei. Poderia colocar
sobre Manassés, seu avô? Poderia, e nós não estaríamos aqui criticando ele, porque Manassés foi péssimo. Manassés foi o pior rei de Israel, de Judá, provavelmente. Agora, meu amado irmão, ele não se preocupou nisso, ele não estava procurando culpados. Quando nós defrontamos com a Bíblia Sagrada e entendemos que alguma coisa não está errada, ou em nós, ou até mesmo dentro, no meio do povo de Deus, que precisa ser melhorado, a gente deve fazer como Josias, rasgar as vestes. Hoje eu vou preciso rasgar minhas vestes, rasgar meu paletó, minha camisa, não. Esse rasgar as vestes que vários homens de Deus fizeram no passado, no Antigo Testamento, era um sinal de humilhação, é um sinal de arrependimento, um sinal de entender e compreender a soberania de Deus. É dizer, eu sou culpado, nós somos culpados, merecemos este castigo e pedir a misericórdia e a graça divina. Foi o que Josias fez. Ele não procurou culpados, ele não justificou os seus pecados. O que é que nós vemos hoje no século XX? As pessoas ou falando, quando você mostra a Bíblia para elas, isso aqui é pecado. Ah não, isso não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Isso não é uma doutrina de uma denominação, de um segmento evangélico. É a doutrina bíblica, é a palavra de Deus. Se o Senhor disse que não devemos fazer, não devemos fazer. Se o Senhor disse que podemos fazer, devemos fazer, precisamos sim fazer aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Então, não podemos fazer isso. E a segunda coisa é justificar. Ah, eu tenho essa atitude, mas as outras pessoas também têm ou a mesma atitude que eu, ou outras que são erradas. Eu não vou me justificar, nunca poderíamos justificar pelo erro das outras pessoas. Josias não procurou fazer isso. Josias foi e buscou o Senhor, tentou entender a vontade do Senhor, como diz a última parte aqui do texto. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes e demonstrando a piedade do seu coração. É coisa interessante, coisa importante, que precisa acontecer conosco hoje, no século 21. Nos voltarmos, primeiramente, para a palavra de Deus. Pastor, hoje nós vamos perder a Bíblia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, ainda no ponto seguinte, no ponto 2, os irmãos já sabem, vão ser 2 vídeos, né? Ainda vamos falar aqui do ponto 3, depois nós vamos sobre esse tópico 3 do ponto 1, e depois nós vamos gravar um segundo vídeo. No segundo vídeo nós vamos falar alguma coisa sobre isto. Pode-se perder a palavra de Deus no dia de hoje, mas como, pastor? Eu tenho 10 Bíblias em casa, eu tenho várias traduções diferentes, eu tenho uma série de situações, mas muitas vezes você acaba perdendo ela ao não colocar em prática, mas depois nós vamos falar sobre isso. Agora vamos para o terceiro subtópico, ponto 1, entendendo a vontade de Deus. Esse ponto é importantíssimo. Por quê, meu amado irmão? O crente, ele tem que viver sobre a vontade do Senhor. Não é a minha vontade. Não é a vontade de alguém que queira dizer para mim o que eu devo fazer, mas não o Senhor. O Senhor, sim, Ele que tem que me orientar. E, em primeiro lugar, é a sua palavra que me orienta. Vamos ver aqui. Por ordem de Josias, o sacerdote e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. 2 Reis 22, 12 a 14, 2 Crônicas 34, 22. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. 2 Reis 22, 18 a 20. Assim demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Jeremias 11, 9 a 17, 13 a 27. Então, ele mandou reparar o templo, Ilquias achou o livro, mostrou a Safã leu o livro, ficou preocupado, levou a Josias leu o livro e entendeu que não estavam colocando em prática aquilo que deveriam fazer. E muitas vezes estavam até fazendo coisas que não deveriam fazer, e estavam contrariando a Bíblia Sagrada, estavam contrariando a vontade do Senhor. Rasgou as suas vestes e se humilhou.
Mas ele não ficou apenas neste ato. Ele pediu a Uquias e alguns outros auxiliares que fossem procurar a resposta do Senhor. Nós vimos na lição passada com Ezequias, quando Senaqueribe invade Judá, e aqueles homens, os mensageiros, Senaqueribe fala para os mensageiros de Ezequias, para as palavras ameaçadoras, ele manda consultar o profeta Isaías, com quem estava a palavra de Deus. Isaías profetiza para ele, fala para ele que nada ia acontecer. E depois ele também entra com as cartas diante de Deus. Aqui Josias manda consultar a palavra de Deus. Nesse tempo viviam Jeremias e Sofonias, grandes profetas de Deus, a qual temos livros escritos na Bíblia. Jeremias, um profeta chamado profeta maior, e Sofonias, um profeta chamado profeta menor, pelo tempo de ministério a qual tiveram. Jeremias e Sofonias. Mas quem foi consultada foi a profetisa Hulda. Por que? Não sabemos. Mas foi assim que Deus fez, e aquela mulher que também tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, foi usada por Deus para dizer para Josias que realmente Jerusalém, o reino de Judá, seria destruído e seria levado para o cativeiro. Mas como Josias tinha se consternado, tinha rasgado suas vestes, tinha se humilhado, simplesmente a palavra fez efeito na vida dele, porque a palavra tem que fazer efeito na minha vida. Eu volto a dizer como eu disse no início deste